Bom dia, turma! Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de matemática da semana. Então, hoje é uma preparação para a aula que nós teremos amanhã, o nosso encontro na videochamada de amanhã. É sobre matemática, quadriláteros, trapézios e paralelogramos. Então, para iniciar, nós vamos lá na página 224, ok? Lá em cima, ó. Você já aprendeu a classificar os polígonos de acordo com o número de lados e de vértices. Então, a prof mandou aquela tarefinha na sexta-feira e lá vocês identificaram alguns polígonos e nomearam de acordo com a quantidade de lados. Então, lembrando, polígono é a superfície plana e contínua, limitada por uma curva fechada e simples, formada por 3 ou mais segmentos de retas. Então, aqui, ó, também estudou os segmentos paralelos e os perpendiculares dos polígonos. Lembra que nós trabalhamos na semana passada? Que tem o quê? Ângulo reto. Vamos estudar as características dos polígonos chamados agora de quadriláteros. Então, a gente sabe que, a princípio, um polígono chamado de quadrilátero, ele tem 4 lados, certo? Mas nós vamos aprender a diferenciá-los. Observe alguns deles nas imagens abaixo. Aqui nós temos a figura A, B, a C e a D. Página 225. Os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Nas próximas atividades, você descobrirá outras características deles. Então, voltando aqui nas imagens, deixa a prof diminuir um pouquinho. Isso. O que nós estamos percebendo aqui? São imagens feitas a partir de quadriláteros. Então, aqui, olha, eles foram fazendo os quadriláteros e foram colorindo. Ficou bem bonito esse mosaico aqui. No B também nós temos quadriláteros diferentes deste formato aqui, mas se você verificar aqui o desenho, todos eles também possuem 4 lados. Na figura C também nós temos aqui somente formado por quadriláteros, ó, 1, 2, 3, 4, todos eles. E aqui também nós temos figuras formadas por quadriláteros, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, vamos seguir adiante. Na aula passada, na tarefa, pedia para que vocês recortassem o anexo 4. Esse anexo 4, ele tem, ó, vários polígonos. E cada polígono tem uma letrinha. Então, nós vamos pegar todos esses polígonos recortados e vamos classificá-los em 2 grupos. Então, aqui, ó, pegue os quadriláteros que você recortou do anexo 4 no item 2 da seção, em casa, no módulo anterior. B. Classifique-os em 2 grupos a partir dos critérios. Então, ó, classificar os quadriláteros significa separá-los em grupos, de acordo com suas semelhanças ou suas diferenças. Então, aqui no primeiro grupo, nós vamos colocar todos aqueles quadriláteros que aparecem com lados paralelos. Ele pode ter um par de lados paralelos ou 2 pares de lados paralelos. Lembra que nós estudamos os paralelos? E no segundo grupo, nós vamos colocar os quadriláteros com lados não paralelos, ok? Então, o lado que ele não é paralelo, se continuarmos, em algum momento eles vão se cruzar. Então, eles não são paralelos. Então, aqui no primeiro grupo, aqui embaixo, nós já vamos escrever assim, ó. Já vamos registrar aqui. Então, escrevam aí. Quadriláteros com lados paralelos.
Então, quadriláteros. Deixa a prof arrumar aqui que deu errinho aqui. Com lados paralelos. Pontinho final, ok? Então, aqui, vamos verificar o que vocês recortaram aí. Vamos começar pelo polígono A. Então, aqui no A, olhem aí na apostila de vocês, a figura que vocês recortaram. A gente pode perceber que ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, aqui, esse de cima, ó, esse segmento de cima e o segmento de baixo, eles são paralelos. E os segmentos das laterais também são paralelos. Então, a figura A, vocês vão colar no primeiro grupo. Então, ele tem 2 pares ali. A figura B, nós também vamos encontrar pares paralelos. Então, nós vamos encontrar um par apenas. Esse de cima, ó, esse segmento de cima é paralelo com o segmento de baixo. Então, tem pelo menos um par paralelo, então eu vou colocar no grupo 1, quadrilátero com lados paralelos, certo? Esse aqui, ele não é paralelo com esse aqui. As laterais desse polígono B não são paralelas. Se eu continuar o segmento de reto aqui e o segmento de reta aqui, vai chegar no momento que eles vão se cruzar. Mas esse aqui, pelo menos um par, então eu posso colocar no primeiro grupo, certo? Então, seguindo esse critério, quais são as letrinhas que vocês vão colar aí, então? Então, para não ter erro, vamos separando juntos. Então, a B... Olhem lá a C, também 2 pares de lados paralelos. A D também, esse aqui forma par com esse aqui. E este aqui forma par com este aqui. Lembrando que nós vamos rever tudo isso amanhã, certo? Mas vocês precisam ter noção do que nós vamos trabalhar. Então, a D também ficou A, C, B, D, F, olha lá o F, também 2 pares de lados paralelos. G também, ó, então nesse caso aqui da G, do polígono G, esse lado de cima, ó, o segmento de cima é paralelo com o segmento de baixo. Os das laterais não são paralelos, porque se nós continuarmos aqui, eles irão se cruzar. Então, grupo 1 também, letra G. Letra I também, ó, que é o quadrado, que é um quadrilátero e possuem 2 pares de lados paralelos. Então, letra I. J também, ó, segmento de cima e o segmento de baixo são paralelos. Então, grupo 1. L também são paralelos, então eu tenho 2 pares de lados paralelos. Esse faz par com esse e esse faz par com esse, ok? E o último aí que vocês vão colar é a letra N, certo? Então, eu tenho aqui este primeiro segmento, que é paralelo com o de baixo, e tenho das laterais também, que é o outro parzinho, também que são paralelos, ok? Então, repetindo, ficou aí, letra A, C, B, F, J, I, G, L, D e N, ok? Vamos seguir adiante. No segundo grupo, então, lá da próxima página, são quadriláteros com lados não paralelos. Então, escrevam aqui. Deixa eu só, prof, organizar aqui. Agora sim, prof. Então, quadriláteros com lados
não paralelos. Ok? Aí vocês organizem direitinho para conseguir encaixar a frase aí, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Agora dá para ver direitinho. Quadriláteros com lados não paralelos. Então, quais os que sobraram aí? Vamos verificar a letra E. Olha, a letra E não possui nenhum par de lados paralelos. Se eu continuar esse aqui com esse aqui de baixo, vai chegar um momento que eles vão se cruzar. E esse com esse de cima, se eu continuar, também irão se cruzar. Então, não tem nenhum par de lados paralelos, tá? Então, a letra E. A letra H também, a gente não consegue identificar aí pares paralelos. Em algum momento, os segmentos irão se cruzar. A letra M também não possui. E o polígono K também não. Então, repetindo, ficou E, H, M e K. Aí ficaram 4, certo? Então, vamos seguir adiante. Discuta com seu colega a característica comum aos quadriláteros de cada grupo. Depois escreva abaixo a conclusão. Então, vamos pensar, turma. Nós estamos falando de quadriláteros. Nós dividimos esses quadriláteros em 2 grupos. Só que eles têm coisas aí que são em comum, né? Coisas parecidas ali, itens parecidos, características parecidas. Então, primeira característica parecida dos quadriláteros, né? Independente do grupo que ficou, todo quadrilátero possui 4 lados. Outra característica importante também, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, mesmo que separados, todo quadrilátero é um polígono, certo? Mas nem todo polígono é um quadrilátero, olha lá, né? Então, nós vamos colocar aqui. Lembra na atividade de tarefa que vocês fizeram na sexta-feira? Aquele trabalhinho que a prof deixou? Então, lá a gente percebe. Lá são vários polígonos, mas nem todos ali são quadriláteros. Então, vamos colocar ali, aqui agora, o que eles têm em comum. Os quadriláteros possuem 4 lados. E todos são polígonos. Isso vocês têm que ter, assim, bem esclarecido, ok? Na E, agora vem uma nova nomenclatura. Olha lá, trapézios e não trapézios. Lembra que nós separamos em 2 grupos? Se eles são separados em 2 grupos, eu preciso nomeá-los também, nomear esse tipo de quadrilátero. Como que eu vou nomear? Ó, com a ajuda de seu professor, vocês vão identificar em qual desses grupos os quadriláteros são chamados de trapézios. Em seguida, escreva quais são as características do trapézio. Então, aqui, nós pudemos perceber, quando nós fizemos essa separação, a principal análise que foi feita ali foi em relação aos lados paralelos. Então, toda vez que possuir um ou 2 lados paralelos, nós vamos chamar esses quadriláteros de trapézio. Então, vamos voltar aqui no grupo 1 e vocês vão colocar, pode escrever aqui dentro ou pode escrever do lado, mas nós temos que registrar aqui que eles são chamados de trapézio. Como tem mais de um aí, vamos colocar com letra maiúscula aqui. Trapézios. Ok? Então, esses são os trapézios. Então, quadriláteros, trapézios, porque possuem um par ou 2 pares paralelos, certo? E no grupo 2, são os não trapézios. Esses não trapézios aí, a gente vai conseguir classificar um pouquinho mais para frente, ok?
Como a gente está falando mais no trapézio, então a gente por enquanto deixa assim, não precisa colocar nada aqui, daí a gente consegue nomear depois, tá bom? Então aqui, turminha, tem que ficar bem claro isso, ok? Em relação aos quadriláteros, por que nós separamos em 2 grupos e por que aquele primeiro grupo recebe o nome de trapézio. E amanhã a gente vai aprofundar mais isso. Aqui, ó, o menininho tá falando assim, ó, sabe o que descobri? Todo quadrilátero é polígono. É verdade. Mas nem todo polígono é quadrilátero. Não mesmo. Tem polígonos que possuem mais de 4 lados. Aí a amiguinha dele falou assim, ó, que legal, é mesmo. Eu também percebi que um quadrado é um polígono e um quadrilátero. Exatamente. Mas o triângulo, que também é polígono, não é quadrilátero. Por quê? Porque o triângulo ele tem apenas 3 lados. Certo, turma? Então, a princípio, seria essa nossa atividade. Amanhã nós vamos aprofundar. E lembrando que para amanhã vocês precisam recortar também o anexo. Sim, não precisa. Então, a prof ia falar para recortar o anexo 5, mas não precisa. Vamos deixar para mais adiante para não acontecer de perder, tá bom? Então, matemática seria isso. Dá uma revisada agora no que a prof explicou, verifiquem se vocês realmente entenderam e amanhã a gente continua o assunto, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.